Vamos ler a palavra do Senhor, então, que está no Evangelho segundo Jesus Cristo. O Evangelho é de Jesus, não é dos discípulos, é de Jesus, mas segundo o que os discípulos escreveram. Então, Mateus, capítulo 7, versículo 24, 25, 26, até o 29. Do 24 até o 29. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem. O que nós lemos aqui, irmãos, em Mateus 7, nos fala a respeito de um assunto que nós precisamos observar muito na nossa vida, que é sobre sabedoria. Aqui nos fala de sábio e de tolos. O homem que edificou a sua casa sobre a rocha é sábio. Vem a chuva, a tempestade, o vento, venha o que vier e a casa não cai. Por quê? Porque essa rocha é Jesus. Amém? Então, aquele que edifica a sua casa, ou seja, aquele que entrega a sua vida, aquele que deixa tudo que tem nas mãos do Senhor, é sábio. Está edificando a sua casa sobre a rocha eterna, que é Jesus Cristo. Mas Jesus também falou do homem tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. O que é isso? Aquele que edifica a sua casa, ou seja, coloca a sua vida sobre religiões, filosofias, pensamentos positivos, ou seja, a areia, que vem a chuva e rapidamente destrói, a casa cai. Então Jesus fez essas duas comparações nessa parábola, nessa história. Jesus sempre usou muito de parábolas para contar a palavra do Senhor, a verdade do Senhor. E nessa então ele falou dessas dois tipos de pessoas, o sábio e o tolo. O tolo, muitas vezes, a Bíblia cita como insensato e também como louco. E aqui, então, Jesus nos fala desse homem que não depositou a sua fé, que não colocou a sua casa sobre a rocha. Então, ele é um tolo. Como assim, pastora? Eu estou na igreja, eu estou na presença do Senhor, então eu sou sábio. Deus abençoe que todos sejamos, mas nem todos somos. Porque frequentar uma igreja não salva a alma de ninguém. Mas entregar a sua vida a Jesus e colocar a sua vida sobre a rocha, que é Jesus, sim, aí salva. Só Jesus pode salvar. Mas as igrejas estão cheias, irmãos, de vidas, de pessoas
que frequentam os cultos, que dizem ser cristãos, mas que tomam atitudes muito erradas na vida. Semana passada eu falei sobre isso, né? De atitudes que um verdadeiro cristão deve tomar. E hoje então vamos ver, né? Segundo essa parábola que Jesus nos fala e sobre todos os versículos que tem em Provérbios que nos falam sobre sabedoria, vamos entender um pouquinho melhor. Será que nós estamos sendo sábios? Porque ser sábio é diferente de ser inteligente. Já falei isso aqui milhões de vezes. A pessoa pode ser super inteligente, ter vários diplomas na parede, ter muito estudo. Então é muito inteligente, mas não é sábio. Por quê? Porque a inteligência vem para o ser humano junto com o nascimento. O ser humano é um ser inteligente. Então Deus concedeu a inteligência para o ser humano, ou seja, homem e mulher, raça humana. Mas não concedeu inteligência para os animais. Os animais têm instinto, já falei aqui também, os animais agem por instinto. A gente que usa, né? Ai, mas aquele meu bichinho é inteligente, porque a gente ama o bichinho, né? Mas eles não têm inteligência, eles têm instinto. Então eles agem por instinto. E o ser humano não, o ser humano nasce inteligente. Desde bebezinho, então, o ser humano já tem inteligência, porque o bebezinho sabe muito bem, né? É claro que os primeiros dias de vida ali, ele não tem nada de entendimento, mas conforme ele vai crescendo, ele já vai percebendo, se eu choro, a mamãe me dá a mamar, né? Então o ser humano é inteligente. E os animais não, os animais agem por instinto. Mas a inteligência, então, é diferente de ter sabedoria. Sabedoria é adquirida ao longo da vida quando se busca em Deus. Então, é diferente de inteligência. Ser sábio é uma coisa, ser inteligente é outra. E nem todas as pessoas, então, que hoje frequentam uma igreja ou que têm vários diplomas, são sábias. Pode ter uma pessoa que não sabe nem fazer a letra A, não sabe ler nem escrever, mas é um sábio. Assim como tem aqueles também que têm muitos diplomas, mas que de sabedoria deixa a desejar, né? Então essa sabedoria nós temos que buscar. Por quê? Porque somos filhos de Deus. Em primeiro lugar, somos inteligentes. Então temos que buscar a sabedoria para saber viver na presença de Deus da maneira correta. Sabedoria, então, é temer a Deus. Em primeiro lugar, Provérbios fala isso, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, se uma pessoa teme ao Senhor, ela já é sábia. Por quê? Porque o temor do Senhor, ou seja, o respeito, não o medo, mas temor aqui, a palavra está mostrando para respeito, amor, saber dar o valor devido para Deus. Então, a pessoa que teme ao Senhor já começou a ser sábio. Amém? E como que aumenta essa sabedoria, pastora? Conforme você vai vivendo a tua vida, a tua sabedoria vai aumentando, se você lê a palavra da sabedoria. Como assim? A palavra de Deus, a Bíblia. A sabedoria em si é o próprio Jesus. Então, quanto mais nós conhecermos Jesus, mais sábios nós seremos. E sendo mais sábios, mais coisas boas podem acontecer na nossa vida, que vem com essa sabedoria. Então, a sabedoria que Deus oferece não é para você ficar milionário, não é para você aprender a dar calote nos outros, isso não é sabedoria, tá?
A sabedoria que Deus dá é a sabedoria que vai te ensinar a viver corretamente, fazendo aquilo que agrada a Deus. Então essa é a verdadeira sabedoria. Jesus é a verdadeira sabedoria. Quando fala em Provérbios a respeito de sabedoria, está falando do próprio Senhor Jesus. Ele é a sabedoria. Ele é a palavra. Jesus é a palavra. Lá no livro de João fala, né, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é o quê? O verbo é a palavra. Jesus é o verbo. A palavra é Jesus. Então ele se fez carne. Ou seja, ele veio, nasceu como ser humano e se fez carne para poder nos salvar. Então, ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a sabedoria. Uma coisa liga a outra. Então, juntando tudo é Jesus. Sabedoria é Jesus. Amém? Então, quanto mais você quer ser sábio, mais você deve buscar a Jesus, que é o que dá sabedoria. Coloca aí para nós, Gui, ou Felipe, qual que está na mesa, os dois. Tiago, capítulo 1, versículo, se eu não me engano, é o 5 e o 6, vamos ver se é. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Em algumas tradições ali onde diz, volta no 5, Gui, que a todos dá liberalmente e não censura, em outras traduções dizem não lança em rosto. Quer dizer, Deus vai nos dar, Jesus vai nos dar sabedoria e não vai ficar nos cobrando. Como muitas vezes as pessoas fazem, eu te dei isso, então você tem que fazer isso. Não, Jesus só dá, Ele dá. E por isso então está dizendo ali, quem não tem, né, tem falta de sabedoria, peça. Peça para Deus. Então aqui está a prova de que Deus quer que todos nós sejamos sábios. Pastora, mas eu não sei nem falar direito. Não importa. A sabedoria é você saber viver diante de Deus. E se você acha que você não tem, peça. Porque na realidade nós nunca temos o suficiente. Nós temos que pedir mais. E aquele que se acha muito sábio, confia no seu próprio entendimento. Então não é nem um pouquinho sábio. Estão vendo? Olha só, a sabedoria é Jesus. Mas tem gente que se acha tão sábio, tão inteligente, que entende de tudo, que ele mesmo por isso está confiando só em si mesmo e não está confiando na verdadeira sabedoria que é Jesus. Então não tem sabedoria aí. Ficou entendido isso, irmãos? Então veja só, confiar em Jesus e temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. E quantas são as vezes que a gente faz coisa errada, né? Quantas são as vezes, não é uma vez na vida que a gente erra sempre. E falta sabedoria. Então, faltando sabedoria, o que é que nós temos que fazer? Correr para Deus e dizer, Pai, me dê sabedoria. Porque eu não quero fazer coisa errada. Porque eu não quero fazer nada que te desagrade. Então, aí sim nós vamos estar agradando a Deus quando pedimos sabedoria. E quando você pede sabedoria, indiretamente você está dizendo, Pai, eu quero mais de Jesus. E quando você diz eu quero mais de Jesus, você ao mesmo tempo diz eu quero mais do Espírito Santo. Quando você diz eu quero mais do Espírito Santo, você está recebendo a verdadeira sabedoria. Então busque a sabedoria. Pastor, eu não sei nada da vida, eu só faço coisa errada. Busque sabedoria. Por quê? Porque Deus dá, é só pedir. Peça a Deus que a todos dá liberalmente. A todos. A todos quem? A todos que pedirem. Então Deus não tem os preferidos dele. Deus não tem nenhum filho preferido, irmãos.
Eu falo sempre aqui, quando eu estou pregando, ninguém é melhor do que ninguém. Então Deus não tem preferidos. Olha só, que a todos dá liberalmente. Quem pedir, Ele dá. Então nós temos que pedir. Às vezes você está enfrentando uma situação difícil na tua vida, não sabe o que fazer, dobra teu joelho, lê a palavra. Quer versículos sobre sabedoria? Vai para Provérbios. Provérbios fala muito sobre sabedoria. E com certeza o Senhor vai te dar uma resposta. Por quê? Porque você buscou a verdadeira sabedoria que é Jesus. E lembrando sempre daquela frase que eu digo para vocês: não sabe o que fazer? Pergunte o que Jesus faria no meu lugar. E o Espírito Santo vai te responder. Então veja só, buscar sabedoria, construir nossa casa sobre a rocha. Construir nossa casa é construir nossa vida, nossa fé, nossa esperança. Ter esperança é ter sabedoria. O Felipe estava falando aqui agora há pouco ainda da situação que está o mundo, né? E que nós não precisamos temer. E daí na hora que ele estava falando eu lembrei de uma historinha que diz assim, que um sábio encontrou, pelo caminho que ele estava andando, ele encontrou a peste, uma doença, a peste. E ele disse assim para ela: o que você vai fazer, peste? Ah, eu estou indo lá naquela cidade matar 10.000 pessoas. E foi. Daí, quando estava voltando, ela encontrou o sábio de novo. E o sábio disse assim: não, peste, você mentiu. Você disse que ia matar 10.000 pessoas e você matou 100.000 pessoas. Daí a peste disse: não, eu matei 10.000, os outros morreram, foi de medo. Então o medo mata. Mas quando nós temos a verdadeira sabedoria, que é Jesus, nós não precisamos ter medo. É claro que às vezes assusta, a situação assusta, ou nós somos seres humanos, então você pode ficar chocado, abatido por algum problema, mas você não vai permanecer nesse estado. Você vai se levantar, porque Jesus é a esperança. Então é essa esperança que nós temos que ter, é essa sabedoria que nós temos que ter. Você pode até ficar triste, você pode chorar um dia inteiro, mas no outro dia você tem que estar sorrindo. Porque Jesus é a tua esperança. Amém? Então esse é buscar, isso é buscar a verdadeira sabedoria, construir a casa na rocha. E não na areia. Aquele que constrói a casa na areia, sim, esse vive com medo. Esse vive amedrontado das coisas que estão acontecendo no mundo, fica apavorado, porque vão fazer isso, vão fazer aquilo. Vão fazer mesmo. Mas eu tenho Jesus. Então eu estou protegido. Né? Como eu falo para vocês, o mundo vai de mal a pior. Cada vez vai ficar pior. Vocês podem ter certeza disso. Mais guerra, mais coisa vai acontecer, mais peste, mais doença vão acontecer. Só que quem busca a verdadeira sabedoria, que é Jesus, não vai se abalar. Amém? O que eu falei, você pode assustar no momento da notícia, mas você não permanece assim. Você se levanta porque você crê em Jesus. Amém? Então veja só, tem certas características das pessoas que são sábias e tem características das pessoas que são tolos ou loucos ou nécios, como a Bíblia fala, insensato. Tudo isso é para aquela pessoa que é um tolo, que não sabe o que está fazendo, né? Porque, olha só, tem uma frase que eu até anotei aqui na minha Bíblia, que é de um autor desconhecido, não sei quem é que falou. Mas diz assim, ó, os sábios não dizem o que sabem, os tolos não sabem o que dizem. Vou repetir. Os sábios não dizem o que sabem, os tolos não sabem o que dizem. Então tem diferença. Você é um sábio ou você é um tolo? Né? Então vamos ver algumas características aqui. Por quê? Porque nós temos que fazer isso, essa autoverificação assim, na vida da gente, para ver o que nós estamos sendo. Será que estamos sendo tolo?
Frequento a igreja, mas será que estou sendo tolo? Então vamos ver algumas coisas aqui, ó. Os sábios, eles dão bons conselhos. Os sábios são aquelas pessoas que são procuradas pelos outros para pedir um conselho, para pedir uma ajuda. Esses são os sábios, eles vão ser procurados pelos outros. Então eles dão bons conselhos. O tolo, ele não tem bom conselho para dar. Então ele carece de bom senso, ele precisa ter bom senso. O sábio não, o sábio tem bom senso, dá bons conselhos. E um detalhe, aprecia a sabedoria. O tolo não aprecia a sabedoria. Então quem é o tolo? É aquele que não busca aprender. É aquele que não busca ler a palavra. É aquele que não busca informações. É aquele que não está nem aí para as coisas que estão acontecendo. Esse é um tolo, é um nécio, é um insensato. Pode ser super inteligente. Pode saber coisas desse mundo até dizer chega. Mas não tem sabedoria diante do Senhor. Então, o sábio dá bons conselhos. O tolo necessita de bons conselhos. Não que quando a gente precisa de um conselho, a gente está sendo tolo. Não. Mas os tolos não têm bom conselho para dar para ninguém. Você conhece alguém que quando você está em dificuldade, você diz, eu vou conversar com aquela pessoa. Acho que essa pessoa vai me ajudar. Esse é um sábio. E você também está sendo sábio em procurar ajuda no lugar certo. Você não deve procurar ajuda em alguém que não tem um princípio de vida para ele mesmo, do que dirá para dar conselho para os outros. Então o sábio dá bons conselhos. O sábio, ele tem fome da verdade. Sabe o que é ter fome da verdade, irmãos? Não estou falando aqui de situações, também entra nisso, mas não é isso que eu estou me referindo aqui. De você saber qual é a verdade, se isso é verdade, se aquilo é mentira. Não, aqui eu estou falando de verdade, no sentido de Jesus é a verdade. Tá? Então, Jesus é a verdade. O sábio tem fome dessa verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O sábio tem fome de Jesus. O sábio não pode passar um dia sequer sem ler a Bíblia. O sábio não passa um dia sequer sem orar, sem falar com o Pai. O sábio vai buscar entendimento diante de Deus dentro da palavra. Não é dentro do que o jornal está falando. Não é dentro do que um médico, um psicólogo, não estou dizendo que isso não ajude, não é isso. Nada contra os psicólogos e os médicos. É preciso, é necessário. Mas buscar entendimento, buscar a verdade é em Jesus. Não é no homem, não é em filósofos, não é em filosofia, não é em estudos, não é em faculdade. Ah, pastora, você é contra a faculdade? Claro que não, eu fiz e aconselho todos que quiserem fazer, façam. Mas não é ela que vai te dar sabedoria. A sabedoria vem de Deus. Então o sábio, ele tem fome da verdade. A verdade é a palavra, é o Senhor Jesus. Então, uma pessoa que diz que sabe muito da vida, mas não lê a Bíblia, só lê de repente quando está numa situação de apuro, aí porque está numa dificuldade grande, porque está correndo risco de vida, porque se entrou num assunto ali que prejudicou muito, daí vai lá para a Bíblia. Daí vai ver o que Deus quer falar. O sábio, esteja tudo bem ou esteja tudo mal, ele vai ler a Bíblia todo dia. Ele vai aprender de Deus, que é a verdade. Amém? Então seja sábio. Então o sábio dá bons conselhos, aprecia a sabedoria, tem fome da verdade. E ele valoriza essa sabedoria. Dá valor. Olha só. Aqui um exemplo para você entender bem o que é valorizar. Não a sabedoria em si, mas aquilo que nos traz sabedoria, que é a palavra.
Quantos países comunistas que não dá de ter a Bíblia? Que as pessoas vivem escondidos para ler um pedacinho assim, ó, eles rasgam a folha da Bíblia e vão passando de pessoa em pessoa e ali eles decoram aquilo que está escrito, porque eles não podem ter a Bíblia inteira. E como que é a situação aqui no Brasil, irmãos? Nós podemos ter quantas Bíblias quisermos, por enquanto, né? E às vezes não lemos nenhuma. Às vezes a pessoa anda com 2, 3, 4 Bíblias debaixo do braço, mas não lê nenhuma. O que adianta? Só carregar a Bíblia não vai resolver nada. Então de que resolve? Tenha uma e leia essa que você tem, né? Pode ter quantas quiser. Mas não resolve ter várias e não conhecer o que está escrito nela. Então é valorizar a palavra, é valorizar a sabedoria. Esse é só um exemplo. Outro exemplo de você valorizar a sabedoria é que você busca a sabedoria, você busca o entendimento, você busca o conhecimento na palavra. Por quê? Porque isso ninguém te rouba. Tudo que você aprender, meus irmãos, ninguém te rouba. As pessoas te roubam dinheiro, casa, seja lá o que for. As pessoas roubam isso da gente. Mas o que nós temos de conhecimento, de sabedoria dentro do nosso coração, de conhecimento da palavra, ninguém rouba. Nem o diabo pode roubar. Porque se você tem a verdadeira sabedoria, o Espírito Santo vai manter essa sabedoria dentro de você. Então você vai guardar o que está escrito na palavra. A tua palavra escondi dentro do meu coração, escondi para não pecar contra ti. Então ninguém vai roubar. Não existe demônio, não existe diabo, não existe inferno, não existe homem que te roube aquilo que você aprendeu. Então isso é valorizar também a sabedoria. Valorize, guarde no coração, na mente. Porque, como eu falei antes, por enquanto o Brasil pode ter Bíblias, vai chegar o momento que a Bíblia vai ser proibida, já está começando. Vai chegar o momento que ninguém mais vai ter Bíblia. E daí aquele que não leu, que não aprendeu e que não guardou no coração, não vai ter onde ler e buscar. Aqueles que aprenderam, que guardaram no coração, não vão mais ter a palavra em si escrita, mas está aqui escondida no coração. Então você continua tendo a palavra. E esse tempo vai chegar, meus irmãos. Esse tempo vai chegar, pode ter certeza. Então, valorize aquilo que você tem. Tenho uma Bíblia só, pastora. Valorize, leia, aprenda, busque, ore antes de ler. Porque algumas pessoas dizem, pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Eu tenho que entender, mas eu não consigo. Ore antes de você ler. E peça para que o Espírito Santo te dê sabedoria. Você vai conseguir entender. Tem certos textos na Bíblia, tem certos capítulos, certos livros que são mais difíceis de entendimento, mas não são impossíveis de entender. Então você lendo, você buscando a sabedoria, buscando que o Espírito Santo te conceda entendimento, você vai conseguir. Todo mundo consegue, aquele que busca vai conseguir. Então temos que buscar. Temos que ler, temos que valorizar a sabedoria, porque valorizando o conhecimento que nós temos, nós estamos valorizando Jesus em nós, porque Ele é a verdadeira sabedoria. Amém? Outra coisa, então essa sabedoria deve ser valorizada acima de qualquer riqueza, de qualquer coisa desse mundo. O sábio que busca a sabedoria, ele recebe vida. Vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Então quem entra no caminho que é Jesus, recebe a verdade, através da verdade recebe vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não tem como uma pessoa que se disponha a entender, a buscar, a querer conhecimento, não receber. Deus dá e não lança em rosto, quer dizer, Ele não vai cobrar.
Porque o ser humano cobra, eu fiz isso por você, agora você tem que fazer isso por mim. Deus não, Ele dá e não cobra. Amém? Então recebe vida. E o tolo, o que é que recebe? Por não conhecer a Bíblia, por não conhecer Jesus, recebe castigo. O tolo recebe castigo. Aí muitos dizem assim, porque eu até tento fazer as coisas certas, mas quando eu vejo deu tudo errado, parece que Deus não me ama, parece que Deus não existe. Não, é porque você não está valorizando a verdadeira sabedoria. Às vezes você está valorizando mais as coisas mundanas, as coisas materiais, do que a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então é isso que nós temos que buscar, né? Então, o sábio recebe vida, o tolo recebe castigo. Porque não tem a orientação na palavra, não tem orientação na vida, acaba fazendo coisa errada e vai ser castigado, né? O sábio, irmãos, ele responde à correção. O que é isso? Quando alguém corrige uma pessoa que é sábia, ela vai aceitar a correção. Ela vai dizer a verdade. É isso mesmo, estou errado. Vou procurar mudar. Mas o tolo não aceita ser corrigido. Por quê? Porque fere o seu ego, que muitas vezes ele acha que porque sabe tudo, porque sou o dono de tudo, sei tudo, não aceito que ninguém venha me corrigir. O que vai acontecer com isso? Vai sofrer, vai ser castigado. Então procura viver sonhos ilusórios. O que é isso? Vive de uma maneira que não tem base na rocha. Então os pés não estão firmados na rocha, a casa não foi construída sobre a rocha. É um tolo, é um nécio, um insensato. Né? E o sábio confia na sabedoria. Então não adianta só conhecer, a gente tem que confiar. Então se eu confio, estou nas mãos do Senhor, amém. Venha o que vier, Jesus não vai me abandonar. Mas e o tolo? O tolo confia em si mesmo. O tolo confia no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento. O tolo confia nas suas atitudes e não é capaz de se dobrar diante de Deus para buscar a sabedoria. Então, o sábio confia em Deus, em Jesus, na sabedoria. Jesus é a sabedoria. O tolo confia em si mesmo. Eu consigo, eu faço, eu posso. Isso é confiar em si mesmo. Né? E a palavra do Senhor também diz que aquele que muitas vezes repreendido não se dobra diante do Senhor, vai ser destruído de um momento para o outro sem que haja cura. Então é um nécio, não dá valor, não confia em Deus, confia em si mesmo. Os sábios controlam a sua ira. O que é controlar a ira, irmãos? Você pode dizer assim, pastora, eu sou cristão, mas tem hora que me dá uma raiva. É assim ou não é? Se tem alguém que nunca passou por isso, então você não devia mais estar aqui, você já devia estar no céu, porque você já é santo. Porque eu acho que todo mundo sente, né? Tem hora que dá uma vontade de esganar alguém. Mas o sábio vai controlar esse esganar, vai controlar essa ira. Ele vai entregar para o Senhor e vai dizer, o Senhor faça o que tem que ser feito. Eu não vou fazer nada de justiça pelas minhas próprias mãos. Então esse é sábio. Controla a sua ira. Fica irado, mas entrega para Deus. E não sai matando, roubando, sei lá, para se vingar, para fazer justiça. Não, nós não podemos fazer isso. Quem tem Jesus não pode fazer isso. Então o sábio controla a sua ira. E o tolo? O tolo é o contrário, né? O tolo deixa que a ira o leve, né? Eu não gosto de escutar música, mas a gente sabe, né, que existe por aí músicas inadequadas, né, eu estou falando.
Não tem aquela que diz assim, deixa a vida me levar. Tem ou não tem? Se a vida te levar, a ira está te levando. Então, o sábio controla a ira. O tolo diz, deixa a vida me levar. Quer dizer, eu vou fazer vingança, eu vou ficar com ódio, eu vou matar, o que der vontade na hora ele faz. Então esse é o tolo. O sábio controla a ira. Por que ele consegue controlar? Não por si mesmo, mas porque como ele buscou a verdade, que é Jesus, como ele buscou a sabedoria, que é Jesus, ele tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo dá o domínio próprio. Quando nós nos irritamos, quando nós ficamos assim a ponto de explodir, o que a gente tem que fazer? Espírito Santo, me ajude. E ele nos dá o domínio próprio. Ou seja, nós não vamos fazer coisas que venham a desagradar a Deus. Como que nós vamos poder fazer uma vingança contra alguém? Como que nós vamos sair por aí deixando a ira levar a gente a matar, a fazer coisa errada? Quantos que hoje estão numa situação difícil, porque no momento da raiva deixaram a raiva levar e fizeram coisas erradas, e hoje muitas vezes estão dentro de uma penitenciária pagando pelo seu erro. Então o que é que nós temos que fazer? Buscar o Espírito Santo para ele nos dar domínio próprio. O que é o domínio próprio? Controle da nossa ira, da nossa raiva. Ah, pastora, mas cristão tem ira e tem raiva? Claro que tem. Nós somos gente, nós somos seres humanos, só que nós não podemos deixar essa ira e essa raiva superar no nosso coração. Entendido isso, irmãos? Enquanto estivermos aqui nessa vida, como seres humanos, no nosso corpo físico, eu digo, antes de irmos para a glória, de termos nosso corpo glorificado, a gente está sujeito ao pecado. Então, no momento de raiva, no momento de dificuldade, você pode muitas vezes fazer coisa errada. Mas lembre dessa palavra, o sábio controla a sua ira. O tolo não, o tolo deixa que a ira faça o que der vontade. Entendido isso, irmãos? Então, busque domínio próprio. Feche a boca. Feche. Se for preciso, feche os olhos, conte até 1000 se for preciso. Mas deixe que o Espírito Santo te controle. Amém? Outra coisa. Os sábios permanecem no caminho direito. E os tolos prosseguem no caminho errado. O que significa isso? Nós vamos querer estar fazendo sempre aquilo que é correto diante de Deus e também diante dos homens. Porque nós temos também que obedecer à justiça, à lei humana, né? Então nós temos que fazer o que é certo. É errado roubar? É errado, tanto na lei do homem quanto na lei de Deus. Então não vou roubar. É errado mentir? É errado mentir. Na lei do homem todo mundo mente, mas na lei de Deus é errado, então eu não vou mentir. Entendido, irmãos? Então, o sábio, ele permanece no caminho direito. Ele vai se esforçar para não fazer coisa errada. Ah, pastora, mas e se eu fizer? Na hora eu pequei. Corre para Deus, confessa teu pecado, pede perdão em nome de Jesus, ele vai te perdoar. O apóstolo João diz assim, filhinhos, se vocês pecarem, nós temos um advogado que nos defende diante do Pai. E ele vai nos perdoar. Amém? Então, nós estamos sujeitos ao pecado ainda, mas temos que fazer de tudo para não pecar. Temos que buscar o controle do Espírito Santo na nossa vida, que é o domínio próprio. Temos que buscar a sabedoria. Temos que buscar. Porque se nós dizer assim, vou viver de qualquer jeito, aí o diabo ri da nossa cara, porque nenhum ser humano consegue viver corretamente se não tiver Jesus no coração. Amém? A sabedoria vence a força dos outros. Esse versículo aqui eu quero ler. Gui, coloque aí Provérbios 21, 22.
21, Provérbios 21, 22. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. O que quer dizer isso? Uma pessoa sábia, ela é mais forte, ela pode vencer uma guerra muito mais fácil do que 1000 soldados. Ele vence, o sábio vence o forte. Como? Através da sua sabedoria. Então, busque a sabedoria. Porque é através da sabedoria que nós vamos encontrar vitória, né? E o tolo? O tolo anda por caminhos problemáticos, maus. Vive procurando problema, vive criando confusão entre as pessoas, vive criando intriga, briga, discórdia, falando mal um do outro. São caminhos errados, né? Mas o tolo anda nisso. Então, o geral aqui, já vou terminar, é o seguinte, meus amados. O sábio evita caminhos maus. Evite tudo que for mal, tudo que não venha de Deus. Evite. Ah, pastora, mas como que eu sei? Se não sabe, vai lá naquilo que Tiago falou. Peça a sabedoria que Deus dá. Mas você mesmo, buscando fazer as coisas certas, você já vai perceber o que é certo e errado. Então vamos buscar sabedoria, né? Vamos buscar Jesus. Jesus é a sabedoria. Se nós tivermos Jesus, nós temos tudo, irmãos. Mas quem não tem Jesus pode ser a pessoa mais rica e mais inteligente do planeta Terra, com milhões e milhões de diplomas na parede, mas não tem nada. Né? Amém? E para encerrar então, só contando uma historinha para você guardar bem a diferença do sábio e do tolo. Jesus usava parábolas, né? Então não é errado a gente contar, para você gravar bem. Tem a história de um mendigo que ia todos os dias para a feira da cidade, e lá ele ficava pedindo ajuda, ficava pedindo esmola. E as pessoas, para rirem dele, colocavam diante dele 2 moedas. Uma maior e uma menor. A maior tinha mais valor, a menor era menos valor. Vamos comparar com R$1,50. Tá? Então, uma moeda de R$1 e uma moeda de 50 centavos. Para ver o que ele ia escolher. E ele sempre escolhia a de 50 centavos. Então ele sempre escolhia a de menor valor. Se a de maior valor fosse 50 centavos, ele escolhia os 25. Entendido? Amém? Então, e ele sempre fazia isso todos os dias. E as pessoas iam até ele para rir da cara dele. E levavam as 2 moedas. Quando ele escolhia a de menor valor, eles riam dele. Aí chegou um dia que um homem ficou com dó dele e disse assim: olha, vou te ensinar uma coisa. Quando as pessoas te oferecerem as 2 moedas, pegue a maior, que ela vai ter maior valor. E aí eles não vão rir de você. Aí ele disse assim: não, eu não posso fazer isso. Porque quando eu escolho a menor, que é a de menor valor, eles voltam no outro dia para fazer a mesma coisa comigo. E assim você não faz ideia de quanto dinheiro eu já ganhei com isso. Daí ele disse: se eu escolher a de maior valor, eles não vão mais vir rir da minha cara e me dar o dinheiro. Entenderam, irmãos? Então esse era uma pessoa que aos olhos dos outros era tolo, mas que era um sábio. Então, se ele escolhesse a maior moeda, eles não iam mais voltar. E ele disse: você não sabe quanto dinheiro eu já ganhei fazendo isso, escolhendo a de menor valor. Porque daí eles voltam para rir de novo da minha cara e eu ganho dinheiro. Então, a palavra do Senhor nos diz, né, que nós temos que ser sábios. Esse aqui foi um mendigo sábio. E para encerrar, então, vamos ler Provérbios 17, 28. Ficou entendida a historinha?
Provérbios 17, 28. Ó, o caso do mendigo. Até o tolo estando calado é tido por sábio, e o que cerra os seus lábios por entendido. Quantas são as vezes, irmãos, que as pessoas podem olhar para você e dizer assim: é um burro, é um tolo, é um louco, é um nécio, um insensato, não sabe nada da vida, só quer saber de Jesus, de Jesus, de Jesus. Os tolos são eles. Você é o sábio. Você é o que pega a moedinha menor para nunca ficar sem. Entendido? Então a palavra confirma, olha só, até o tolo, quer dizer, a pessoa que fala muito, ela peca muito. Então a Bíblia diz que até o tolo, se ficar quieto, peca menos, é tido por sábio. Então são certas situações na vida que é melhor que os outros pensem que a gente é um tolo, mas diante de Deus nós somos sábios. Por quê? Porque buscamos a verdadeira sabedoria, que é Jesus. Amém? Eles dizem assim, o que eles usam a palavra crente, né? O que esses crentes têm que se acham o máximo, que parece que sabem tudo da vida? Não, nós não sabemos tudo da vida. Mas nós temos Jesus que sabe tudo da vida. Então, a verdadeira sabedoria é Jesus. E não esqueça daquela outra frase que eu te disse, ó, os sábios não dizem o que sabem, os tolos não sabem o que dizem. Amém? Quem é a verdadeira sabedoria? Quero ouvir mais forte. Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Busque a sabedoria. Busque a Jesus e Ele não vai negar para você a presença dEle. A sabedoria. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?